Que filme espetacular, que forma maravilhosa de começar o ano. E aqui eu uso espetacular sem medo de cometer aquele pecado do Suassuna, de desperdiçar a palavra, porque foi um filme perfeito, deu vontade de aplaudir de pé no final. Eu fiquei calada, inclusive fiquei digerindo o filme durante muito tempo. Eu e a Camila, geralmente a gente termina um filme no cinema ou em casa e a gente já começa o pipipipopopó e a gente ficou em silêncio até chegar em casa, a gente só foi conversar depois. Espetacular, maravilhoso. E ele aborda algo que toca todo mundo, que toca a qualquer um, independente do nível, alguns de forma mais sutil, outros de forma mais profunda, mais traumática, mas é um assunto comum a todos nós. E por isso mesmo eu acabei lembrando de algumas obras, de alguns livros. Tá aqui naqueles meus vídeos filme que puxa livro, por isso vou compartilhar aqui o filme e algumas leituras maravilhosas que surgiram na lembrança. E eu acho que vai ser uma forma incrível também de você começar o seu 2026. No primeiro dia do ano, dia 1º de janeiro, eu e Camila estávamos numa sala de cinema para conferir o maravilhoso, o incrível, e eu vou ser muito emocionada aqui falando desse filme, Valor Sentimental, que estreou no finalzinho da última semana de 2025, mas a gente assistiu agora e assim, né, já falando aqui que eu sou uma tremenda emocionada, cara, acho que vai ser difícil algum filme superar, pra mim, no meu coração, na minha cabeça, e sim, a gente ainda tá em janeiro, mas algo que seja melhor do que esse filme, que me toque mais, que eu consiga assistir de ponta a ponta e falar, meu Deus, que roteiro, que fotografia, que atuações, que coisa impecável. Impecável, assim. E eu acredito que essa sensação, essa percepção foi meio generalizada, pelo menos na sessão que a gente tava, porque a sala ficava em absoluto silêncio. É um filme calmo, é um filme, não vou dizer que é lento, porque a gente tá acostumado com muita velocidade, mas ele tem o ritmo perfeito, é quase o ritmo da vida mesmo, e a gente tem muito essa percepção de que a gente tá no ambiente, se passa principalmente dentro de uma casa, e a sensação muito competente que se dá é que a gente tá participando, que a gente tá sentado ali de frente pros personagens, vendo assim, primeiríssima pessoa em primeiro plano, e a sala absolutamente silenciosa, mesmo nos momentos mais silenciosos do filme. E acho que o único momento que eu ouvi algum som da plateia foi de choro. Algumas pessoas choraram, se emocionaram. Eu me emocionei também, e algumas pessoas eu percebi que se tocaram profundamente. Por quê? Porque o Valor Sentimental se trata de um dramão familiar, de dramas de relações familiares que são comuns a todos nós, em diferentes níveis, em diferentes gravidades, em diferentes belezas, em diferentes traumas. Todos nós temos questões familiares, e o filme aborda principalmente a relação de um pai com essa família e principalmente com duas filhas. E aí, fazendo um resumo aqui, até para não dar nenhum spoiler e estragar a experiência de vocês, e de novo recomendo, vão assistir esse filme. É um pai que é diretor de cinema, consagrado, famoso, mas muito apaixonado, muito centrado nesse trabalho, e por isso mesmo ele leva uma relação muito distante da própria família, tanto da esposa quanto das filhas. Mas mais profundamente das filhas, porque a estrutura familiar ali muda em algum momento, e aí ele se afasta quase que definitivamente, fica muito, muito distante dessas duas filhas. Mas uma dessas filhas é uma atriz de teatro, principalmente, uma atriz de televisão também, e em algum momento ele reaparece na vida delas com um roteiro e faz uma proposta, faz um convite para essa filha que é atriz, para que ela seja protagonista. Aquele roteiro ali teria sido feito, pensado nela como a atriz principal. Mas eles têm muitos conflitos, principalmente ele, diretor de cinema, e essa filha atriz. Eles têm muitos conflitos, eles mal conseguem conversar, inclusive é algo que ela repete bastante, e ela sequer lê o roteiro e ela fala, eu não vou aceitar, a gente mal consegue conversar, imagina trabalhar. E aí ele acaba aceitando, obviamente, aquela resposta e optando por outra pessoa, por outra atriz para aquele papel, e essa atriz até começa a se envolver, a se desenvolver, a trabalhar para gravar o filme. E aqui já uma observação, né, é um filme dentro do filme, é uma metalinguagem muito genial, porque a gente vê tanto dessa filha no teatro, quanto dessa atriz que vai se preparar para o cinema, quanto do próprio diretor, a gente vê esse bastidor, essa preparação, esse treinamento
maquiamento, pra atuação, pra captação. E é absurdo, de bonito, de sensacional. Você respeita mais ainda o filme, você fica ainda mais encantado pelo filme. E principalmente também porque durante todo o filme ele também te respeita. Ele não subestima a inteligência do espectador, muito pelo contrário, ele confia de que você vai captar tudo, que ele não precisa explicar nada. E mais do que a inteligência, ele respeita e reconhece a história de cada um. Ele sabe que cada um tem uma história familiar, que aquele filme vai chegar e vai tocar e vai provocar lembranças, vai provocar incômodos, vai provocar saudades, reflexões, enfim. É espetacular. Infelizmente a gente vive uma era do audiovisual que a inteligência do espectador não é muito respeitada, as coisas são muito dadas, são muito desenhadas, as coisas são muito flagrantemente intencionais, mas não é o caso do Valor Sentimental. É incrível. Mas voltando aqui pra trama, essa atriz começa a trabalhar e aí ela mesma começa a perceber ali que esse diretor tá projetando nela esse drama familiar, essa relação com a filha, a própria filha. E aí a partir daí algumas coisas começam a mudar e eu vou parar por aqui, mas reforço, é incrível, é espetacular. Tem as coisas dadas, mas de forma muito bonita, de novo sem subestimar a nossa inteligência, sem desenhar, deixando que a gente trabalhe aquilo a partir da nossa própria vivência, da nossa própria experiência. E tem muita entrelinha também, inclusive essa coisa da projeção, a coisa da história de cada um, a gente às vezes está preparado para ver as entrelinhas na literatura, mas é um reforço de enxergar as entrelinhas nas histórias pessoais também, principalmente dos nossos familiares e acho que mais especialmente dos nossos pais. Tentar penetrar, tentar conhecer, tentar compreender, tentar imaginar a história pessoal de cada um, que eles também têm traumas, que eles também viveram coisas que tocaram, transformaram, machucaram, traumatizaram e que isso inevitavelmente vai ter reflexo em como eles também são pais. E aí, aqui o canal a gente fala principalmente de livros, foi inevitável não lembrar da literatura, não lembrar de livros, principalmente ali depois que o filme terminou, que a coisa já estava redonda, que a coisa estava dada. Principalmente porque o próprio filme, ele parece um livro excelente. Como ele é construído, o roteiro, os diálogos, as atuações, o ritmo, você se sente assim lendo uma obra-prima, um livro maravilhoso. E aí acabei lembrando, como sempre, trago aqui algumas referências de filmes que eu assisto, filme que puxa livro, e lembrei de algumas coisas maravilhosas também na literatura, também porque esse é um tema recorrente, universal, é um tema humano, da natureza humana, da formação humana, e seria inevitável que ele não tivesse na literatura também. E aí eu primeiro lembrei de alguns e depois eu fui lembrando de outros, e aí eu percebi que talvez seja quase um tema onipresente. É difícil olhar para um livro e não pensar que em algum grau existe ali um drama familiar sendo abordado, enfim. Mas o primeiro que eu lembrei, na verdade, foi esse bloquezinho aqui, essa trilogia maravilhosa, literatura contemporânea brasileira sensacional, que é o Trilogia do Adeus, do Carrascosa. E eu garanto que se você comprar essa box de 3, você vai devorar os 3. Mas uma coisa maravilhosa aqui da obra do Carrascosa, eu tô falando maravilhosa com muita frequência nesse vídeo, mas eu fiz uma boa seleção aqui, mas uma coisa muito especial aqui do box do Carrascosa é que esse aqui é o primeiro, Caderno de um Ausente, ele funciona sozinho, então se você quiser ler só o Caderno de um Ausente, já vai valer muito, muito a pena, porque é um livro incrível, bonito e que tem muita relação com o filme, porque o Caderno de um Ausente é uma espécie de diário, uma espécie de caderno mesmo, literalmente de um ausente, que um pai que descobriu que vai ser pai novamente aqui, mas numa idade mais avançada, resolveu escrever para essa filha que viria, porque por causa da sua idade mais avançada, ele entendeu que ele não estaria presente na vida dela em muitas situações. Então ele começa a registrar ali alguns pensamentos, algumas reflexões, algumas mensagens para ela. E tem relação direta com o filme, obviamente, porque tem um pai aqui envolvido, tem a arte envolvida, mas de novo tomando muito cuidado para não dar um spoiler, o pai do filme, que é um diretor de cinema, ele tenta usar a
arte, o roteiro, o próprio filme para se comunicar, especialmente com essa filha, que é atriz, já que a comunicação entre eles é muito complicada. Então tem ligação direta aqui, porque esse caderno é a forma desse pai que já se vê ausente da vida dessa filha, na vida futura dessa filha, é a forma dele se comunicar e deixar uma mensagem para ela. É lindo, é tocante, é uma lição de relação familiar, de paternidade, de cuidado, enfim, é incrível. Então, de novo, se você quiser ler só o Caderno de um Ausente, funciona muito bem, você não precisa ler os outros dois, mas eu acho muito difícil que você termine esse daqui e você não queira, na sequência, também consumir os outros dois, que também são lindos, mas só o primeiro já vale muitíssimo a pena. E aí nessa memória, nessa relação aqui com o filme, eu tinha ficado principalmente na trilogia do Adeus do Carrascosa, eu tava planejando falar basicamente só sobre eles, mas nesse momento eu tô fazendo a releitura de um dos meus livros favoritos da vida, que é O Idiota, do Dostoiévski. É um livro espetacular, literatura russa, é um calhamaço, mas vale aquele reforço também para quem ainda não encarou literatura russa por achar que pode ser complexo, que pode ser difícil, que é literatura inacessível. Não é, tirando talvez ali os nomes, que pode levar um tempinho para se acostumar, para aprender a lógica dos nomes russos, o resto é dramão humano, dramão familiar, um novelão, mas obviamente muitíssimo bem escrito, com toda a riqueza psicológica do Dostoiévski, que é um gênio nisso. E O Idiota tem diversos dramas familiares acontecendo ao mesmo tempo. Devo voltar quando terminar essa releitura para comentar de novo. Já falei muito dele aqui. Eu tenho inclusive um gato, o Nico, batizado em relação a esse protagonista, que é chamado de Idiota, mas é uma figura, meu Deus, maravilhosa, sensacional, uma figura única, original, muito marcante e abordagem extremamente psicológica aqui. Então, mesmo que seja uma Rússia do século XIX, a gente também consegue tirar muitos pontos de reflexão daqui, muitos pontos de identificação, porque a natureza humana é atemporal e os dramas familiares são universais. Aí foi inevitável não fazer outras ligações, porque lembrei de outro classicão da literatura russa, que eu amo, que também está entre os preferidos da vida, é um dos mais célebres, inclusive, de outro autor, de outro gênio dos gigantes da literatura russa, que é o Tolstói e o seu Ana Karenina, eu sigo falando Ana Karenina, dramão familiar. Várias famílias também, mas especialmente esse drama girando em torno de uma, duas famílias ali. E por que é que eu trouxe ele aqui, se eu já coloquei O Idiota aqui também como um exemplo de classicão de literatura russa com drama familiar? Porque o Ana Karenina é conhecido também, reconhecido por sua frase de abertura, que é das mais conhecidas, das mais repetidas, das mais famosas da literatura mundial e que tem tudo a ver com esse vídeo, que é a seguinte: a primeira frase do Ana Karenina é exatamente essa daqui: todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Não precisa falar mais nada, né? Dramão familiar já na primeira frase. E saindo do clássico russo, acabei lembrando também de um clássico brasileiro maravilhoso. Desculpa, vou falar maravilhoso aqui até o final do vídeo, é inevitável e não acho que eu tô desperdiçando palavra. Se você já leu algum desses livros aqui e assistiu ao filme, me diga nos comentários se eu estou exagerando, se eu tô sendo emocionada demais, se você discorda, se você concorda comigo, mas como não usar essa palavra também para descrever o Vidas Secas do Graciliano Ramos, um curtinho devorável com um drama familiar muito doloroso, que nos toca muito pessoalmente, porque é um drama real de muitas famílias brasileiras. Já foi muito mais difícil, já foi muito mais complicado há algumas décadas, mas ainda é a realidade de muitas famílias, principalmente do interior dos estados do Nordeste. E eu, para quem não sabe, sou nascida em Sorocaba, interior de São Paulo, mas moro no Ceará, moro em Fortaleza há muitos anos e principalmente a trabalho. Eu viajei muito pelo interior, sou jornalista, viajei muito pelo interior, então tive contato muito direto com essa realidade dura, difícil, sofrida, da seca, do desafio com o clima, com a terra, do desafio com o descaso, especialmente, que é o que essa família passa aqui. Então, uma família que inclui também esse elemento do animal de estimação, e é uma das cenas mais tristes, mais dolorosas da literatura
literatura brasileira, eu considero, que envolve a Baleia, que é a cachorrinha dessa família, e por todo o sofrimento, por todo o descaso, por todo o desafio que essa família enfrenta, existe aqui também eu acho que até vai além de uma dificuldade de comunicação. Na verdade, aqui a comunicação, ela basicamente nem existe, principalmente por parte do pai. Então tem uma coincidência aí com o filme também desse patriarca que sequer consegue se comunicar, não só com os seus, mas com qualquer outra pessoa que ele venha se relacionar. E aí, por isso mesmo, essa vida difícil acaba sendo ainda mais complicada, acaba sendo ainda mais desafiadora, acaba atraindo ainda mais problemas do que a já complicadíssima situação ali atual. Esse pai, principalmente, há situações em que, por ele não se comunicar, por ele não conseguir entender, quando ele vai trocar com outras pessoas além da família, ele é ainda mais prejudicado e acaba prejudicando a família. Então, um dramão familiar que envolve muitos aspectos e que acaba servindo aqui também como um romance histórico. Apesar de toda ficção, tem uma base real ali que eu não diria nem que vale a pena, mas que a gente teria a obrigação de conhecer. E por último, lembrei de um clássico americano, de uma das obras mais importantes da literatura norte-americana e que tem muita relação com o Vidas Secas, não só porque é um drama familiar, mas porque também é uma realidade de luta, de desafio contra o clima, contra a terra, contra o descaso, contra interesses terceiros que acabam impactando nessas vidas, que é o incrível, maravilhoso, espetacular As Vinhas da Ira, do Steinbeck. Inclusive, depois que eu li As Vinhas da Ira, eu decidi que eu queria ler tudo do Steinbeck, porque esse livro me emocionou, me tocou, me informou de uma forma muito especial, de uma forma que só obras-primas conseguem fazer. E aqui a gente também tem uma família muito humilde, que viveu ali historicamente da terra, da criação dos animais, mas que está enfrentando nesse momento, como milhares de outras famílias na mesma situação, em determinadas regiões dos Estados Unidos. Isso aqui também pode ser considerado um romance histórico, tá? Isso de fato aconteceu. Inclusive, já fazendo uma observação aqui, existem alguns arquivos, como da revista Life, por exemplo, de fotografias dessa época, de famílias que passaram por isso. Então enriquece muito a experiência da leitura também, fazer essa pesquisa e ter contato com essas fotografias, porque elas são muito parecidas com o que é narrado aqui. É muito fidedigno. O Steinbeck, inclusive, atuou também como jornalista, então acho que inevitavelmente tem um pouco dessa pegada aqui do registro histórico, de um certo jornalismo literário. É ficção, mas funciona muito bem como ficção histórica. E essa família se vê, em determinado momento, por causas naturais, mas também por decisões oficiais muito equivocadas, tendo que abandonar esse lugar, essa terra, e sem estrutura, sem condição alguma, saindo basicamente para começar do zero. Na verdade, nem começar do zero, talvez começar de forma negativa, porque há muito sofrimento aqui, há muita incerteza, não há um destino certo e garantido, por exemplo. E aí a gente acompanha principalmente esse deslocamento com essa família, com pessoas de diversas idades, e algumas tragédias acontecem no meio desse caminho. São cenas de tocar, assim, de precisar fechar o livro, dar uma respirada e, enfim, digerir, dar uma ruminada naquilo e voltar. E a abordagem do Steinbeck também é linda, a narrativa é linda. Eu li em inglês, eu comprei essa edição especial de comemoração dos 75 anos de publicação e li no original, e pra mim foi muito, muito, muito especial. Acredito que as traduções também sejam muito boas, já vi pessoas fazendo resenhas e elogiando muito as traduções, mas se você consegue fazer leituras em inglês, apesar de ter pontos aqui de linguagem que respeitem tanto aspectos sociais, quanto do tempo, quanto regionais, isso não impede a leitura, e acho que vai dar um sabor extra ali ter essa obra no original. E é incrível, enfim, repetitiva aqui até não poder mais, mas para reforçar que você coloque cada uma dessas obras no seu 2026, se você ainda não fez nenhuma dessas leituras, ou se você fez alguma dessas leituras e faz tempo, também sugiro, dou a dica aqui desse exercício maravilhoso e importante que é a releitura. Eu li O Idiota pela primeira vez no final ali da adolescência e fiquei marcada a vida toda, mas a releitura é sempre diferente. E
E, claro, o filme tá no cinema, vá assistir Valor Sentimental. Se você não gosta de ir ao cinema ou por qualquer outro motivo queira esperar chegar no streaming, fique atento para quando chegar você conferir essa obra-prima. Fez o meu ano começar de forma linda e espero que essas sugestões contribuam para que o seu 2026 seja lindo, lindo também. Então já vou facilitar aqui o processo também, vou colocar o link, como sempre, para cada um desses livros aqui na descrição do vídeo, já para facilitar aí o processo de vocês, servir como um atalho. Espero vocês no próximo vídeo, espero a companhia de vocês em 2026 também, como 2025, e que o nosso ano seja maravilhoso, para falar só mais uma vez aqui, maravilhoso. Um abração e até o próximo vídeo.